Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao mais um Podcore nessa quinta-feira, chegando novamente para trazer para você mais um convidado muito especial, como sempre, trazendo convidados que vêm a acrescentar trazer experiências, trazer conhecimento, trazer muita informação importante aqui para você. E hoje eu recebo um convidado que é muito especial, além de ele ser engenheiro, ele também é nosso colunista aqui, sempre trazendo suas poesias aqui para no sábado de manhã, logo que chega o jornal aí na sua casa, você já enriquecer um pouco sua alma também, seu espírito com poesia. E eu recebo aqui Gelson Boldrini, seja bem-vindo, Gerson, é um prazer te receber aqui, um prazer e uma honra, fique à vontade. Obrigado, Leandro, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a Joyce pelo convite, a equipe toda, né? E agradecer aos internautas também que estão acompanhando. E é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre um pouco a minha experiência, minha carreira. Né? Uma longa trajetória. Né? Longa já. Com muito trabalho, né? É verdade, muito trabalho. Você está completando 42 anos de profissão, né? O que mudou do início até hoje na engenharia e como que você define a tua profissão nesse momento, atualmente em 2026? Leandro, são 42 anos, né, desde a minha formatura. Uhum. É uma vida, né? Profissionalmente é uma vida longa, uma carreira que a gente durante esses 42 anos passou por muitas fases, né? Sim. A gente fez muita obra, eu até perdi a conta, mas em torno de 2.000 obras nesses 42 anos, né? Isso considerando todo tipo de obra, né? Desde de residências, de barracões, edifícios, pontes. A gente fez um pouco de tudo, né? Então, que cada obra é um trabalho de engenharia, né? Então você tem que fazer tua anotação da responsabilidade técnica, né? A ART. Uhum. Então aquilo ali configura uma obra, né? Sim. Então nesses 42 anos aí foram em torno de 2.000 obras, né? E a gente, claro, durante todo esse trajeto passamos por muitas fases. Tudo começou ainda no tempo que era tudo mais arcaico, ainda o trabalho, muito Sim. manual, como ainda é, mas ainda mais arcaico ainda, né? Uhum. Não tínhamos muitos recursos como hoje temos, né? Por exemplo, trabalhamos muitos e muitos anos sem ter uma usina de concreto aqui em Laranjeiras. Até no início nem betoneiras tínhamos, né? Então o concreto era batido na caixa, né? O concreto era batido na caixa, erguido com roldanas no baldinho. Era um trabalho que muito braçal, né? Então ele vem evoluindo, né? Hoje nós temos muito mais tecnologias, temos muito mais acessos a equipamentos. Até mesmo a questão do trabalho de projetos, né? Uhum. Quando eu comecei, a gente trabalhava na prancheta, né? Com papel vegetal, com tinta nanquim, com aranha, que era um equipamentozinho que a gente usava, régua T, régua paralela, as canetinhas, né? Papel sulfurizê para fazer o estudo, primeiramente, né? Uhum. Cópias, chamadas cópias heliográficas, que eram feitas no próprio escritório com amônia para revelar ela, então é aquele cheiro danado no escritório sempre. Uma fase assim bem interessante, né? Uhum. E hoje você tem muito mais tecnologia, tem programas de engenharia, né, que atendem todas as áreas, né? Programa de cálculo, programa de projeto hidráulico, elétrico, de prevenção de incêndio, enfim, toda a gama de projetos até hoje. Pela exigência que tem, legal disso. Hoje tudo, né, vai se aprimorando, vai melhorando as versões, e a gente aprendeu lá atrás, quando me formei, em 84, a gente fazia tudo manualmente, tudo meio de cabeça, cálculo estrutural. Até hoje eu trabalho assim, muitas vezes calculo, né, do meu jeito que eu aprendi, né? Uhum. Eu não uso assim, claro que uso, mas não para tudo, as ferramentas que tem hoje, né? Até para não perder a habilidade de fazer, né? Exatamente, porque muita gente acaba usando os programas, mas nem sabe o que está fazendo, né? Aí você não tem nem o filtro se aquele resultado está correto ou não, né? Verdade. E a gente,
pelos cálculos e pelo que a gente aprendeu e a prática, a gente vai vivenciando e ganhando experiência, né? Então, se você observa uma estrutura para suportar determinada carga, determinado vão, né? A gente olhando aquela estrutura, você já sabe, opa, tá boa ou não tá, né? Você já tem alguma coisa errada a experiência já te induz a isso. Uhum. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, a gente tem visto, né, essa evolução tecnológica, na execução de obras. A gente vê, assim, a própria China, né? Se você vê as obras na China, são coisas extraordinárias, né? Um avanço gigantesco que a gente está, sabe, anos-luz disso aqui, né? A nossa vida aqui na cidade, que é uma cidade pequena, a gente não tem acesso a essas tecnologias. Sim. Mas eu diria assim que a vida ficou mais fácil até para quem trabalha, para os operários, para o pessoal da construção civil. Hoje tem mais máquinas, né, para ajudar e tudo, né? Os elevadores, o próprio concreto usinado. Então melhorou muito, né? Avançou bastante. Ao longo desse tempo, você teve envolvido em importantes e acompanhou também, né, diferentes fases do desenvolvimento urbano aqui de Laranjeiras do Sul. Quais momentos assim de realização marcaram a tua trajetória? Como, por exemplo, o Cine Teatro Iguaçu, aqui a própria sede do Jornal Correio e a Escola Aloysio Maier. Quais outros e como que esses marcaram a tua trajetória? O Cine Teatro, né, nem falar, né? É o nosso... A gente, nesses 42 anos trabalhando aqui, a gente viu a cidade crescer, né? E eu, como engenheiro, né, e como cidadão, né, primeiramente, a gente sempre quis que a cidade, né, melhorasse, crescesse, fosse uma cidade bonita, né, uma cidade que oferecesse aos moradores um padrão de vida bacana, né, onde você tivesse acesso tanto à cultura como a questões de saúde, a questão de transporte público, a questão de locomoção, a questão de você ter acessibilidade nas calçadas. Foi sempre uma preocupação da gente como engenheiro, né? E a gente já tem isso intrinsecamente, né? Então, eu, enquanto um engenheiro autônomo, né, que era contratado para executar determinadas obras particulares, sempre procurei fazer o meu melhor, né? Sabendo ali que cada obra daquela ia servir para as pessoas habitarem, viverem, passarem ali suas vidas, né? Suas famílias. Então, seriam umas obras que teriam que ser bem planejadas, né? Que tivessem uma aparência agradável, que fizesse com que a nossa cidade ficasse melhor, né? Evoluísse, que as pessoas que viessem de fora, né, olhasse, puxa, Laranjeiras está ficando bonita. E então eu, como engenheiro autônomo, eu procurei sempre fazer o meu papel, sempre trabalhei muito nas obras mais coletivas, né, como são os condomínios que eu trabalho, que são aí quase 20 edifícios que a gente ergueu aí, e que incorporou a cidade, né? Sim. Cada edifício aí com 15, 20, 25 apartamentos. Isso aí gerou emprego durante anos, impactou né? muitas vidas e continua impactando. Impactou muitas vidas. Muita gente trabalhou lá, né? E ainda hoje estão lá, tá abrigando famílias, né? Sim. O pessoal está vivendo ali. São obras que eu particularmente tenho bastante orgulho de passar lá na frente e ver que o pessoal estão lá, estão vivendo lá dentro. Vejo as crianças passando, entrando. É uma satisfação saber que você participou daquilo, né? Então, a minha participação como engenheiro e como cidadão sempre foi pensando em fazer o melhor, né? Então, eu tive atuação em vários tipos de obra, né? Os próprios hotéis aqui, o Palace, o Garda, fui eu que projetei também. O Palace também teve a participação de uma arquiteta lá de Toledo, mas eu executei, acompanhei tudo lá, né? A transformação daquele edifício que estava quase em ruínas, né? Conseguimos salvá-lo e... Que ano foi isso, Gerson? Acho que deve ter o quê? Uns 8 anos atrás, né? Uma coisa assim. E o outro hotel lá embaixo também, que ficou bacana, né? Então, a gente foi trabalhando. E
quando eu tive a oportunidade de trabalhar no meio público, né, como em 2001 eu fui eleito juntamente com o Juste, né, eu fui eleito vice-prefeito junto com ele como prefeito. Na época eu assumi a Secretaria de Obras, né, Viação e Obras. Então eu naquele momento assim, praticamente eu entrei assim numa fase da minha vida que eu me dediquei ao máximo, porque achei que naquele momento eu teria a oportunidade de fazer coisas que eu não poderia fazer enquanto cidadão, né? Então, aí eu me dediquei ao máximo, né? Porque aquele era um momento bastante importante. Apesar que naquela época que nós assumimos, foi uma época muito difícil, né? Do país, nós assumimos com muita dívida a prefeitura, a arrecadação mensal era muito baixa, né? Então, a gente teve muita dificuldade, mas conseguimos, né, deixar um legado, né? Um legado muito grande, que quando eu fiz o projeto ali do Centro Cultural, na época era Centro Cultural da Laranjeira do Sul, depois foi batizado como Iguaçu, Cine Teatro Iguaçu, né? Essa obra aí eu tirei da minha cabeça, da minha prancheta, né? Na época ainda nós fazíamos na prancheta, nem tinha computador, né? Esse projeto ele foi alinhavado ali, né? E foi mandado para Brasília e tal. Depois conseguimos, né, executá-lo, né? E foi com muita dificuldade, né? Porque o recurso que veio para fazer o Cine Teatro também foi 290 mil, né? Não daria para fazer nem o início daquela obra. Mas acabei que convenci o prefeito a nós investirmos, fazer um aporte assim com recurso próprio, né? Pagamos um preço alto por isso, né? Pagamos um preço porque fomos até denunciados que nós estávamos, sei lá, desviando dinheiro, não sei como que podia desviar dinheiro de um valor. Nós estávamos colocando dinheiro, né, da prefeitura na obra, uma obra que foi executada e que ela na época valia mais de 2 milhões para executar, né? Fizemos com aquele 290 mil, depois veio mais uns aportes, né? Mas assim, uma obra que deixou assim a cidade, né, com um espaço físico ali extraordinário, né? Que quando eu projetei esse espaço, foi na ideia justamente de promover a cultura aqui em Laranjeiras, né? Um espaço onde o cidadão, as crianças pudessem ir lá desenvolver a questão cultural, seja pintura, dança, teatro, né? E então aquilo ali foi uma coisa que realmente assim me deixou muito orgulhoso, e de saber que está aí, ó, já tem mais de 20 anos, né? Que o pessoal está usando, né? E vai ficar para a posteridade, né? Sendo bem cuidado, né? E eu sempre comento também, Leandro, que eu sempre falei, eu duvido que em alguma cidade no Brasil que tenha 40 mil habitantes, ou perto disso, tenha um espaço cultural que nós temos aqui. Verdade. Então, acho que Laranjeiras se destaca nesse lado aí, por causa dessa obra. Que todo mundo que vem aqui se apresentar tal, fica realmente espantado de ver a magnitude da obra. O porte do município. O porte do município, né? Então, foi um orgulho aquilo ali. Eu me sinto satisfeito. Só por aquela obra já valeu a pena ter sido vice-prefeito na época, né? E também tivemos outras obras, né? Você citou ali o Colégio Aloysio Maier, né? Foi uma obra que não veio emenda parlamentar de ninguém. Nós fizemos com nossos parcos recursos próprios da educação. Fizemos um projeto ali e que com as obras da educação nós fomos executando, né? Tudo com pessoas, os trabalhadores da cidade, para gerar emprego, e licitamos o material no comércio local. Então, foi tudo investido aqui, com o pessoal daqui, gerou emprego, né? E o colégio está aí, né? O colégio está sendo usado, depois foi ampliado, mais a parte de ginásio de esportes e tal. Mas foi um início, digamos assim, uma proposta que deu certo, né? E foi arrojada, tanto uma obra como a outra. E são frutos que estão aí. Estão aí, né? E hoje o pessoal nem sabe quem é que foi que fez, sabe? Mas isso não importa, o importante é que está sendo
usado, né? E traz benefício para a nossa população. Verdade. É um trabalho muito bacana que, como você diz, deixa a gente só de passar pela frente, por exemplo, do Cine Teatro, já demonstra, né, a grandiosidade daquele projeto para a nossa cidade, tipo de 40 mil habitantes, nem isso que tem. Verdade, verdade. Além da tua atuação técnica, você também exerceu a função pública, como você estava falando, né? E também de conselheiro titular do CREA e vice-prefeito de Laranjeiras do Sul, com o prefeito Juste. Como foram essas experiências? Você já citou um pouco aqui. E de que forma que elas contribuíram na tua visão de planejamento urbano e desenvolvimento regional? Então, essa questão da prefeitura, né, foi um trabalho árduo, né, com a nossa equipe da engenharia. Na época que eu estava lá, eu entrei só eu, né? Então eu era, veja só, eu era vice-prefeito, eu era o engenheiro da prefeitura, eu era o secretário de obras, né? Então eu fazia tudo isso aí, né? Uhum. E claro, ganhava só como vice-prefeito, né? Não tinha outro salário, né? Uhum. Isso aí eu fazia por amor, sabe? Por estar ali, por gostar mesmo, né? Uhum. Aí acabamos que eu pedi para o prefeito a possibilidade de trazermos mais profissionais para nós trabalharmos, né? Então, na época, eu contratei, né? Pedi para vir nos ajudar e ele nos ajudou bastante. Foi o arquiteto Carlos Elmir Xavier, né? O Xaxá, que ele era daqui, estava em Curitiba, acabou voltando porque nós convidamos ele para trabalhar e acabou que ficou até hoje aí, né? Ele ajudou muito ali no Centro Cultural também, no Cine Teatro, né? Ele ajudou bastante ali também a nós melhorarmos o projeto também. E também, na época, nós contratamos o Américo Guedes, né? Que era o engenheiro mais antigo aí da região, né? E que também estava parado. E ele veio nos ajudar também nas obras, né? E sem contar o seu Henrique Bianias, que é engenheiro agrônomo, que também ele era uma pessoa assim que conhecia tudo da questão dos loteamentos, a questão das divisas aqui do município, né? Então ele sabia tudo onde que tinha problema, né? Sabe? Então, o cara, ele tinha todo esse conhecimento, né? E nos ajudou bastante. Então foi uma experiência bem rica. Pena que foi curta, né? Nós gostaríamos de ter continuado, de ter feito muito mais, né? Porque a gente ficou ali alguns anos só na prefeitura e não foi dado continuidade, né, na época. Então deixamos de fazer muita coisa, né? Depois aí entrou outro pessoal e deram sequência, né? Cada um com os seus compromissos e com a atuação, né? Cada prefeito fez, digamos lá, a sua parte, né? Sim. Então essa foi uma experiência boa, né? Com relação ao CREA, foi uma experiência muito rica também. Está sendo ainda, né? Porque até hoje eu participo, ainda ontem tivemos reunião do CREA aqui em Laranjeiras. E eu ainda estou lá participando como inspetor-chefe aqui da regional, da inspetoria. Eu participei na época 2006, fui eleito como conselheiro, né, da regional aqui, para participar do conselho em Curitiba, né? No conselho do CREA, representando aqui todos os municípios da região, né? Com um mandato de 3 anos. Então eu fiquei lá, fiz o primeiro mandato, depois o segundo, daí saí um pouco, entrou o Amarildo Piovesan depois, né? Acabou que ele acabou falecendo, eu acabei voltando. Enfim, eu fiquei, na verdade, com 5 mandatos no CREA, né? Alternado, assim, né? Foi uns 5 mandatos de muito trabalho no CREA também, acabei conhecendo por dentro como é que funciona todo o conselho, né? do CREA. Em 2018 fui eleito como primeiro secretário de finanças do CREA, né? Fiquei como o financeiro do CREA no Paraná todo, né? Fiquei 2 anos, que é o que permite o regimento. Então tive na diretoria do CREA, foi uma experiência bem bacana também. Fizemos muitos cursos, muitas reuniões, muitos debates, né? Então foi riquíssimo, né? Eu como engenheiro acabei que cresci muito nisso aí, sem contar as tratativas que a gente teve, né? E o contato com os engenheiros do Paraná inteiro. Então hoje dificilmente você vai para um lugar que você não tenha os conhecidos lá, que como tem os conselheiros de todas as regionais, de todas as regiões. Vai criando vínculos. Cria muito vínculo. Então
a gente troca experiências, a gente conversa, a gente cria uma amizade, né? Então, assim, é muito bom quando eu vou para Curitiba e vou lá no conselho, que tem alguma reunião lá que a gente é convidado, então a gente revê esse pessoal, né? E também até tecnicamente, né? Às vezes a gente se apura com alguma coisa, a gente coloca lá no grupo da engenheiro lá alguma dúvida, já, o pessoal sempre ajuda, né? Então, assim, hoje em dia tem essas facilidades aí da internet, sim, né? Então foi uma bagagem muito grande esses 15 anos de conselho, né? 15 anos de conselho, e cresci muito, aprendi muito, né? E até tinha ideia de parar, mas aqui tem que ter o inspetor, e como o pessoal novo ainda não estão querendo assumir nada, pouca gente tá querendo assumir compromisso. Acabei que fiquei de inspetor, né? Aqui da área de civil, né? Da engenharia civil. Então, estou trabalhando. Tem as reuniões, continuamos com, às vezes, algum evento fora de Laranjeiras também, né? Uhum. Então, sim, é um processo contínuo, né? Porque o aprendizado não acaba nunca, né? Não. A gente começa, eu terminei minha faculdade em 84, né? Em julho, agosto, me formei. E, assim, nunca parei, né? Porque a engenharia não pode parar, né? A coisa é muito dinâmica, né? Uhum. E não tem como se ficar parado no tempo, né? E, então tem que acompanhar as transformações. Tem que acompanhar, e é importante, porque às vezes eu sempre digo que o engenheiro ele tem uma importância fundamental na sociedade. Não querendo aqui, sim, né, ganhar os louros nem nada, mas a engenharia como um todo, né? Quando eu falo engenharia, aí entra engenharia elétrica, engenharia mecânica, todas as engenharias, realmente, né? Constrói a base da sociedade. Não, é tudo, porque assim, ó, se você pega um carro na garagem, é tudo engenharia que está ali, o carro, né? Sim. Se você mora numa casa, está toda a engenharia ali. Tudo é projetado, né? Se você pega uma estrada para viajar, quem é que projetou a estrada e construiu lá, né? Porque a estrada é uma coisa bem complexa para você fazer. Tem que ser muito bem projetada, estudada, né? Cada curva é calculada, para você ter uma ideia. E aí os viadutos, é tudo, né? A infraestrutura, né? Uhum. Então, a engenharia, onde você bota o olho, tem engenharia presente, né? Sim. Seja aqui no ambiente, seja na energia que está aí, nos computadores, é tudo engenharia, né? Você imaginou sem engenharia como é que nós estaríamos? Estaríamos nas cavernas, né? Idade da pedra. Então, os engenheiros têm assim, é uma importância muito grande na sociedade e que não é reconhecida, né? Não é reconhecida. Tem certas profissões aí que o pessoal dá mais valor, né? E não reconhece muito esse trabalho dos engenheiros, né? Que é uma coisa... engenharia, arquitetura, claro, né? O planejamento das cidades, tudo isso aí é um trabalho que tem que ser bem feito, né? Para que tudo funcione, né? E tem que ter alguém que esteja ali pensando, né? Esteja planejando, executando, né? Então, é um trabalho bonito também, sim, né? É um palpável, né? Porque o bom da engenharia é que você está ali no projeto, você está projetando e depois você vai lá ver a realização daquilo, né? Então, é uma satisfação quando você passa e vê uma obra que você planejou, calculou, né? Acompanhou a execução e está ali para ser usada, né? Então, é uma coisa assim bacana, né? Não é uma coisa assim teórica, né? E só do papel, só de ideias. A ideia se tornando algo físico, né? Algo que realmente é palpável, como você mesmo colocou. E essa chamada à visão do engenheiro também, da importância, né? social da profissão de engenharia também é muito bacana, essa chamada que você fez. Não, muito bacana. Você já participou da construção de diversos condomínios, né? No modelo de preço e custo. Como que surgiu essa ideia e como que essa experiência vem sendo construída ao longo do tempo do seu trabalho aqui em Laranjeiras do Sul? Então, na verdade eu comecei a trabalhar com condomínio a preço e custo ainda no final dos anos 80, né? Eu me formei em 84, voltei para Laranjeiras em 85, né? Comecei a trabalhar e aí em 88, 89, que tomei conhecimento desse modelo
de execução de obra, né, de forma coletiva, e ele encaixou perfeitamente em tudo aquilo que eu pensava, né, e tinha no meu íntimo a vontade de fazer, que seria o quê? Juntar sempre um grupo de pessoas de forma coletiva, né, não pensando só em si, mas de forma coletiva, você montar uma pessoa jurídica ali, uma associação de moradores, né? E com aquele grupo você construir, né, um objetivo de todos, que era ter o seu apartamento, né? Ter a sua moradia. Então isso me incentivou bastante, né? Então aí eu comecei a trabalhar com essa ideia, né? Não fui eu que criei essa ideia, evidentemente. O condomínio, eles são regidos até por uma lei federal lá de 1964, né? É uma lei que foi criada naquela época e que até hoje está funcionando. E então esse tipo de regime de construção, que é o sistema preço de custo, ele é um sistema que hoje em dia poucos usam, né? Poucos usam, porque hoje em dia mais são as incorporadoras que fazem incorporação imobiliária, e aí, claro, elas vão fazer o trabalho delas, a obra vai sair e tal, elas vão estar ganhando a parte deles, né? Sim. E a pessoa entra lá, vai pagar esse custo a mais, né? O diferencial do sistema que eu trabalho, que aqui em Laranjeiras, eu também fiz isso já em Ponta Grossa, fiz alguma coisa por lá também, em condomínio e tal, esse sistema é o sistema mais democrático, mais barato, né? E que facilita a vida de todo mundo, porque você vai participar de um grupo onde você vai dar a tua opinião, você pode de repente trabalhar alguma mudança no próprio projeto, pode ser alterado alguma coisa ou outra, você está participando das reuniões. A questão das parcelas, né, é discutida no grupo, o valor das parcelas, que seja acessível a todos, né? Então, se a parcela vai subir ou não vai subir, quem tem que aprovar é o grupo, é o conjunto que está ali, né? Então, nada é imposto, né? Então, a pessoa vai participar, não, vamos começar a pagar X, né? Então, vai trabalhando, aí chegou no final do ano, o pessoal faz reuniões sempre, né? Mas final do ano faz reunião para ver se reajusta ou não, né? E se eventualmente vai fazer algum balão também para poder ajudar a obra a ir mais rápido, né? Tudo é feito de forma coletiva, né? Decidido em grupo, e as contas são feitas, pesquisa de preço, né? E toda a aplicação do dinheiro, ela é gerida por uma comissão chamada Comissão de Representantes, que é uma espécie de diretoria, né? Formada pelos moradores, que tem mandato de 1 ano, e daí ela é renovada, né? É aberto conta no banco em nome do condomínio, tem CNPJ, tudo, né? Então essa conta é gerida pelo presidente do condomínio e pelo tesoureiro, não é por mim, é pela diretoria. Então todas as compras que são feitas pesquisa de preço, é comprado sempre o preço mais em conta, e o material também tem que ser bom, né? Claro. Sim. Então, a transparência que existe nesse tipo de condomínio, ela é total. Você pode todo mês ir lá na reunião, é apresentada as notas, é apresentado a prestação de contas, você participa integralmente. Então, é uma coisa que você tem transparência, né? Você tem a tua opinião é levada em conta, você acompanha tudo, né? E fica, digamos, o grupo é que vai decidir se a obra vai mais rápido ou vai mais lenta, depende do valor das parcelas que eles mesmos decidem, né? Então é uma coisa muito bacana. E também o grupo vai decidir a cor que vai ser o edifício, o tipo de material que vamos revestir o edifício, o elevador, vai ser pesquisa de preço, ver qual que é a opinião, qual marca vamos pegar, a cor dos acabamentos dos halls de entrada, o tipo de janela, tudo é discutido. Então, aonde que você tem esse tipo de situação? Quando você vai comprar de uma incorporadora, já está tudo embutido lá. Você não vai discutir nada com os caras, né? Então, assim você participa. E outra, o condomínio a preço de custo que eu trabalho, a parte interna da obra, né? A parte de acabamento de pisos, de banheiros,
a parte de iluminação interna, pintura interna, as próprias portas internas dos quartos, tal, tudo isso aí o condômino escolhe e compra a parte, né? Ele vai dar o toque final, do apartamento, porque tem muita gente que entra nos condomínios pensando em morar até, é a moradia dele. Outros não, outros é para investimento, para aluguel, tal, então às vezes não investe tanto, né? Mas isso aí fica por conta de cada... De acordo com a necessidade. De acordo com cada pessoa. E veja só, outra coisa, Leandro. Esse sistema preço de custo, o pessoal ainda... Muita gente não conhece, né? E acaba que não tem noção de como é que funciona. Mas a pessoa que entra num grupo desse, ela está pagando o preço de custo, né? Aí lá no final que está pronto, tem a valorização, que daí é o preço de mercado, né? Então, além de tudo... Ainda tem esse ganho patrimonial, né? Você pagou X e lá na frente ele vai valer X mais alguma coisa, né? E também esse sistema preço de custo, eu sempre digo, ele é uma alternativa viável para muita gente que tem como pagar aquela parcela e não teria outra forma de ter esse imóvel. Porque outra forma seria como? Seria um financiamento em banco, que você acaba pagando o dobro do imóvel, o valor, né? Ou mais que isso. Ou você acaba comprando de uma incorporadora, vai pagar muito mais, pelo menos 30% de lucro. Não vai poder decidir muita coisa. E aí vai ter que investir valores altos. Aqui no condomínio preço de custo, não. Você vai pagar a parcela, né? Agora mesmo eu acabei de lançar mais um edifício aqui na Santos Dumont, próximo ali à Pai, ali, perto, né? A gente lançou um edifício de 9 pavimentos, né? São 24 apartamentos. A gente já está com o grupo montado, ainda temos 6 vagas, né? Ali, para você ter uma ideia, são apartamentos de 92 metros, apartamento com suíte, apartamento com churrasqueira na sacada, um apartamento com 2 elevadores, né? E aí o pessoal estipulou as parcelas, já começaram a pagar agora, a primeira parcela foi paga, começaram a pagar. Então, os apartamentos de frente para a rua, eles sempre são um pouco mais valorizados, né? Então, os de frente para a rua, R$ 2.500 por mês, né? E aqueles que são atrás, os de fundo, que são os mesmos, só a posição é outra, é 2.125, né? Então, é 15% menos. Então, esse grupo, ele está aí, ainda temos vaga, né? Se alguém tiver interesse, aí você entra ali e você tem essa parcela, você vai pagando ela, aí a diretoria é aberta a conta no banco, a diretoria vai trabalhando com o dinheiro, são feitas as reuniões, as discussões, e a obra vai andando, né? Ela não anda tão rápido, porque o valor não é tão grande, mas ela vai sendo feita. Você pode ir lá na obra e vai estar lá vendo o pessoal trabalhando. Ali está sendo construído o teu sonho, o teu apartamento, né? Então, é uma coisa boa, né? É uma coisa boa que você está pagando o preço de custo daquela obra, né? Você não está pagando lucro para ninguém. E também outra, você não está se incomodando com o pessoal, se incomodando com compra de material, se incomodando com projetos, com prefeitura, com nada, né? É um modelo que só tem vantagem, né? Só tem vantagem, né? Então, quando o pessoal acorda para isso, né? Muita gente participa, né? Eu já fiz aqui em torno de 16, uma coisa assim, 16, 18 edifícios. Então, todos eles, né? O pessoal que participa, todo mundo, eu nunca vi ninguém dizer que está arrependido, né? Sempre teve lucro na venda e tal. Às vezes, alguns edifícios demoram mais que os outros, né? Devido ao tamanho, à qualidade, né? E o valor da parcela que é pago. Realmente vai demandar o tempo. E também, quando às vezes acontece, de algum grupo não ficar bem fechado, faltar gente, e aí acaba que os que estão pagando têm que ir levando os outros apartamentos que ainda não foram adquiridos junto na construção, né? Mas no final acaba que vende e aí retorna o dinheiro, né? Sabe? Então isso é uma coisa que acontece muito. Mas é uma forma muito boa de você construir, sem incomodação, tranquila, com transparência, preço de custo, né?
Isso que eu tenho sempre voltado, né? A maior parte da minha vida profissional foi focado nisso. Né? Bacana. Como você mesmo citou, né, esse modelo ele ajuda a pessoa a adquirir o sonho dela, e mesmo no caso em que nem todos os apartamentos, nem todo o grupo está fechado, ainda assim depois ela tem um retorno, né? Tem um retorno, sim. Na sua avaliação, Boldrin, quais são os principais diferenciais e cuidados que esse modelo exige, e na questão do ponto de vista técnico, quanto da organização dos grupos ali, como é que você vê essa questão? E de forma prática, como funcionam as parcelas, para que as pessoas que estão dentro do grupo façam esse aporte mês a mês, ano a ano, não sei como que funciona. Explica para gente. Esse sistema de condomínio a preço de custo, onde as pessoas participam, né? Porque aí você está participando das decisões da obra, né? Sim. Você pode participar, você pode ser o presidente, o tesoureiro, todo mundo tem chance de participar da diretoria. Sim. Porque todo ano tem que mudar, né? O pessoal pode participar. Esse sistema é um sistema que acarreta que a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter bom senso, tem que ter paciência para lidar com a diferença, às vezes, de pensamento das pessoas. Né? Muitas vezes a pessoa não tem um entendimento muito claro, né? Sobre como é que é uma obra, como é que ela é feita, qual que é o custo que ela tem, né? Então, eu já nesses 40 anos aí trabalhando com isso, eu já vi de tudo, né? Já vi de tudo, mas eu sempre tive tranquilidade para, sabe, para colocar tudo na mesa de negociação, resolver tudo, sabe? Isso que é importante, né? Para que funcione o projeto. Funciona como é uma forma coletiva e trabalha com muitas pessoas, e cada pessoa é um universo, né? Cada um tem uma formação, uma visão de mundo. Então, às vezes acontece de ter pessoas que não estão entendendo direito e acham que, né, que a obra tinha que estar assim ou assado, mas eu sempre procuro explicar, mostrar tecnicamente. A diretoria também mostra os gastos, né, que foi o gasto, né? Porque às vezes a pessoa entra, paga 2 anos e isso dá um acumulado lá, vamos supor, que não dá nem para... ela quer a obra pronta naquele tempo, mas o valor que ela colocou no processo ali não é o suficiente, né? Então tem que ter paciência. Muita gente entra nos condomínios com a pretensão de deixar uma herança para um filho, por exemplo, né? Como são obras que demoram 5, 6, 7, até 10 anos, às vezes, então a pessoa entra lá, eu vou pagar isso aqui para um filho, né? Daí, quando chega na idade já que ele está jovem, o adulto lá, tem um apartamento que o pai pagou, né? E pagou lentamente, foi pagando, né? E fica ali uma herança, porque para você chegar e comprar de cara um apartamento para um filho não é fácil, né? Sim. É muito caro. E assim é um dinheiro que às vezes a pessoa tem e às vezes acaba gastando com coisas que não tem muita importância, né? E o dinheiro acaba que some, né? Sim. E assim não, a pessoa está investindo, né? E esse condomínio também é bom porque ele é muito, não tem burocracia. A pessoa entrou, está pagando, está pagando mensalmente, né? Se estipula um valor, mensalmente está sendo pago os boletos, sai os boletos no nome da pessoa, em nome do condomínio, é tudo direto lá no banco. Aí a pessoa em algum momento passou por alguma dificuldade, queira vender, é tranquilo também, sabe? É uma coisa que a pessoa venda, não tem aquela burocracia de um financiamento, de banco, isso, aquilo, né? Sim. É muito mais tranquilo. É uma coisa entre nós ali, né? Não tem burocracia nenhuma, né? Então é mais simples, né? Então a obra em si, assim, ela é tranquila, né? É participativa, ela é transparente e sem burocracia, né? Tudo mais facilitado. Tudo mais facilitado. A construção civil passou por mudanças significativas nos últimos anos, né, Boldrin? E quais são hoje os principais desafios enfrentados por engenheiros e investidores do setor? Como que você vê essa questão? Você sabe que com a evolução das coisas, né, as coisas vão mudando, a valorização, né? Você veja bem, quando eu comecei a trabalhar em Laranjeiras, eu comprei lotes ótimos aí por R$2.000, digamos, né? Nossa.
e construía obras e vendia por R$ 20.000. E aí, com o passar dos anos, os lotes foram se tornando caríssimos, né? E até diria para você que o divisor de águas foi justamente a chegada da UFES aqui em Laranjeiras, a Universidade, né, Federal, Sim. que foi um ganho muito grande, né, para o nosso município aqui, receber uma Universidade Federal, né, que foi uma conquista aí, né, uma conquista dos movimentos sociais, tudo, né, foi uma coisa fantástica para nós, importantíssima para o nosso desenvolvimento. E fomos assim, graças a uma luta de muita gente, né? Sim. E principalmente dos movimentos sociais. E aí chegou que nós fomos contemplados, né, com esse presente, né? Porque quantas cidades gostariam de ter uma universidade federal na nossa porta, né? Então a universidade ela foi um divisor de águas. Com a chegada dela, parece que instintivamente todo mundo falou: não, agora, opa, o meu terreno também é mais caro. E aí começou uma escalada progressiva da alta dos terrenos. E isso começou a se tornar mais impactante para as pessoas, né? Porque para comprar um terreno já não é fácil, né? Já se tornou mais difícil, coisa que antes você comprava mais tranquilamente, né? Sim. Hoje tem terrenos aí no centro, aí em volta, aí no entorno aí que quando a pessoa fala o valor, você se assusta, né? É uma coisa muito grande, né? Isso prejudicou bastante no sentido assim de você fazer mais obras, né? O que está impactando muito hoje também é a questão da mão de obra, né? Mão de obra, por muitos fatores, né? Ela está mais escassa, né? Muito pessoal novo já não está entrando na profissão, né? Porque é uma profissão que desgasta, né? Muita força física, muito sol, muita chuva, muito frio. E a pessoa hoje, os mais novos, não querem entrar numa profissão assim desgastante, né? Sim. Então isso vai fazendo que com aquele pessoal que eu trabalhava com eles lá no início, a maioria está aposentado, né? Alguns faleceram, e tal. Muitos mestres de obra que eu conheci, que trabalhei, já não trabalham mais, né? Hoje tem toda uma turma nova aí que a gente nem sabe de onde é que veio, quem são, né? Mas só que essa nova, digamos, esse novo grupo de trabalhadores não está sendo o suficiente para atender a demanda, né? Hoje a demanda da construção civil tá muito grande, né? Tem muitas construções em Laranjeiras, né? Muita gente construindo e a gente tem dificuldade de contratar, né? E também hoje quem está trabalhando também quer ganhar mais. Então, com direito, né? A pessoa tem que pensar em si também, pensar na sua família, né? Então, ainda mais tendo a escassez de mão de obra. Porque o trabalhador da construção civil sempre foi muito explorado, sabe? Sempre foi muito explorado. Ganhavam mal. E aí acabava que não tinham condições, às vezes porque se machucavam, digamos assim, pelo tipo de serviço deles, que é desgastante, acabava que precocemente eles tinham que parar por problemas de doenças. Né? Então isso aí realmente influi muito, né? Então muita gente não quer mais trabalhar nisso aí, né? E então agora os que estão trabalhando também estão exigindo mais, né? E como tem muita procura, aí se você quer, então tem que pagar mais. Então está nesse. Você acha que esse vai ser uma forma de contornar ou pagar mais, ou a tecnologia que possa vir a suprir essa demanda de? A tecnologia ajuda, mas assim, para nós aqui ainda no interior, você não tem muito como. Não tem como suprir, né? A mão de obra ainda é essencial, né? Isso eu não tenho a dúvida. E eu acho que vai chegar um ponto que a pessoa vai ter que oferecer alguma coisa a mais para ter as equipes do seu lado, né? Vai ter que oferecer alguma assistência a mais, um salário melhor, a escala de trabalho, né? A escala de trabalho também que favoreça, né? Não ter tantas horas de trabalho. E aí quem oferecer isso para o trabalhador, né? Vai conseguir arrebanhar, né? E, claro, o pessoal é trabalhador, é ser humano, tem que ser tratado com dignidade, né? Porque antigamente o pessoal tratava muito mal, né? O pessoal da construção. O pessoal da construção simplesmente, né? Eram relegados,
sabe? Eram necessários, mas não eram valorizados, né? Uhum. Hoje em dia, a gente já conhece muita gente da construção civil aí que tem um padrão de vida Sim. bom, né? E estão certo. O objetivo do ser humano é evoluir, é melhorar, dar dignidade para a família. É isso que tem que ser, né? Uhum. Então, esperamos que a gente consiga equilibrar isso aí, né? Que a economia consiga sempre crescer de forma Que fique bom para todos. igualitária, né? Porque é ruim quando você tem um país onde poucos ganham e a maioria são explorados, né? Sim. Isso que eu sempre combati também, né? Bacana. Isso eu sempre combati. Eu acho que o caminho, né, é esse aí. Nós temos que sempre trabalhar olhando esse lado. O trabalhador tem que ser respeitado, tem que ter condições, né? Uhum. E esse acho que humanamente, né? Essa sua defesa também ela já é conhecida, além da tua trajetória como engenheiro, essa tua defesa da questão social e humana, ela também é conhecida, né, aqui na nossa região. Do ponto de vista de quem deseja construir ou adquirir um imóvel, o que mais tem mudado em termos de comportamento, de expectativa e também de possibilidades de investimento? Vem mudando. Para você ter uma ideia, Leandro, quando eu comecei aqui a trabalhar, né, eu lembro da dificuldade que era você oferecer para alguém morar em apartamento, né? Uhum. O pessoal não queria mesmo, não tinha essa cultura, né? Essa cultura de cidade grande, né? Que o cara mora em apartamento e tal. Aqui, cara, todo mundo queria casa, né? Um terreno grande, né? Um jardim, lá atrás uma horta. Essa é a cultura que nós somos criados assim, né? E aí, quando eu comecei com os condomínios, comecei a construir, fazer apartamentos, o pessoal resistiram muito no começo, né? Ah, não quero, tal, né? Então, isso aí foi uma mudança, né? Eu senti perfeitamente que ela veio diminuindo essa resistência, né? Essa resistência veio diminuindo. Então, o pessoal hoje aceita mais. Eu já conheço muita gente que já vendeu sua casa para morar em apartamento, pensando na segurança, né? Pensando em diminuir as despesas com limpeza de terreno, com várias coisas, né? Então, o pessoal, às vezes, hoje em dia, muita gente gosta de viajar, né? Então, se sente mais seguro morar em apartamento, fechou lá, ali, né? Tá, vai, viaja e tal, deixa avisado o vizinho, estou viajando, né? O pessoal lá da portaria. Então, dá uma sensação de segurança. Então, isso foi uma coisa também que mudou, né? Hoje também tem uma tendência forte, por exemplo, em cidade grande, de morar em pequenos apartamentos, que são estúdios, né? Os chamados estúdios. Os famosos estúdios aí de 20, 30 metros quadrados, né? Eu até tentei montar um desse aqui, mas não consegui. Ainda não, sabe? Não conseguiu público suficiente. Não consegui público para esse tipo de apartamento. Eu fiz um belo projeto aí de estúdios com 36 metros quadrados, pensando, tinha até sacada, tudo, né? Mas não consegui ter, né, viabilizar isso aí. Então, essas tendências que acontecem lá fora, em cidade grande, acaba que chega aqui também, né? Hoje tenho visto muita gente querer apartamentos com 2 quartos, é uma procura muito grande, né? Antigamente não, era 3, era 4 quartos, né? Hoje não, hoje as famílias eram muito maiores. Maiores, hoje as famílias diminuíram, o pessoal quer menos espaço para cuidar, para gastar, manutenção, né? Então, claro que para tudo tem exceção, mas a tendência que tenho visto é isso, né? Essa é a tendência. Bacana. Qual foi o potencial de crescimento da região Cantu na área da construção civil e onde você enxerga ainda potenciais e oportunidades para os próximos anos aqui na região Cantu como um todo? Então, é uma pergunta bem complexa. Sabe que eu quando eu me formei em 84, fazia 2 anos que muitos municípios tinham se emancipado, né? Mas eu já morava aqui, eu já conhecia o município como uma Laranjeiras grande, né? Antes de ter os municípios aí de Nova Laranjeiras, Rio Bonito, Vermont, mais ou menos em 90, né? Começou a surgir os outros aqui, né? Foi. Então, o que aconteceu? Naquela época você via, né, que era tudo precário, né? Tudo precário, as estradas, as cidades, nossa, era tudo muito longe, tudo longe, difícil. Não tinha asfalto, não tinha energia elétrica às vezes, né? Não tinha abastecimento de água, não tinha nada.
Aqui em Laranjeiras mesmo, os 2 primeiros condomínios que eu fiz, que foi o Morada do Bosque e o Mirante da Serra, quando eu fiz essas obras, eu tive que pagar para puxar a rede de água, que não tinha, e a rede elétrica não tinha, né? Eram ruas que estavam lá abandonadas, no Jabuticabal e lá em cima no alto da cidade lá. Então a gente teve muita dificuldade, né? Na época eu tenho até filmagens, né? Eu tenho muita coisa gravada, né? Até tive essa semana vendo algum desses filmes que eu fiz. Então a gente via, né, que a cidade era bem esvaziada, eram muitos terrenos vagos, a estrutura da cidade era fraca, né? Não tinha muita coisa. Abastecimento, às vezes faltava luz, faltava água. Então hoje, para quem chega aqui na cidade, vê que está bem diferente, né? Ninguém nem tem sombra do que era antes. E isso também vale para as outras cidades aqui, né? Você pega Cantagalo, eu trabalhei muito em Cantagalo, quando abriu o município lá, que virou município, trabalhei lá na prefeitura, trabalhei na prefeitura de Rio Bonito, trabalhei na prefeitura de Nova Laranjeiras, trabalhei um pouco no Barreiro. Enfim, eu acompanhei muito o crescimento dessas cidades, né? E as obras públicas que foram chegando, né? Então, as coisas foram evoluindo claro, tem muito para evoluir ainda, sabe? Tem muito para evoluir. E eu considero que aqui, essa nossa região da Cantu, é uma região privilegiada, né? Em termos potencial de várias... assim, de vários aspectos, né? Então, se você considerar até clima, água, a questão do ar, tudo muito melhor do que a maioria das regiões, né? E por ser uma rota para muitos lugares, né? Também, então, estamos aqui à beira da 277, né? A 158, a gente está muito bem localizado. Só que, assim, Laranjeiras, eu sempre digo, ela nunca foi muito privilegiada politicamente, né? Nós fomos sempre muito fracos em representantes políticos, né? Que nos defendessem realmente, né? Não por interesses pessoais. Muitas vezes é interesses pessoais, levar vantagem aqui e ali, né? Isso acontece muito. Mas Laranjeiras, assim, pelo ponto estratégico dela, pelo entroncamento das BRs aqui, pelo clima, pela água, por tudo isso aí, pelo solo, né? Pela diversidade de culturas que nós temos aqui. E o povo também, né? Que eu sempre considerei um pessoal muito trabalhador aqui, um pessoal assim, com vontade de melhorar, de trabalhar, né? Então, assim, eu acho que Laranjeiras e a região toda tem muito para evoluir, mas espero que evolua assim de forma que contemple a todos, né? Igualitária. Que o ruim é quando ela evolui, mas são uma meia dúzia de privilegiados lá que o cara, né, acaba levando vantagem. Para a cidade evoluir, para a região evoluir, para todo mundo ter dignidade, ter uma vida boa, plena, ela tem que ser de forma coletiva e honesta e, sabe, e participativa. Então, eu aposto muito aqui na região, sabe? Aposto muito e tenho certeza que vai melhorar muito ainda. Bacana. Além da engenharia, você também se dedica à literatura, com livros publicados e outros em produção. Como a poesia se conecta nessa tua trajetória profissional, Gerson? Rapaz, essa questão do lado cultural, tal, né, é uma coisa que veio naturalmente, sabe, Leandro? É uma coisa que surgiu assim em mim, mas acho que você meio que nasce com essa vertente, né? Sim. Então eu posso dizer que a minha vida, digamos, poética, digamos assim, né? Ela teve ela começou a eclodir, a aparecer, justamente quando eu, aos 14 anos, eu saí de casa para estudar no Colégio Agrícola, em Ponta Grossa, né? Junto com alguns amigos aí, a gente foi estudar fora, né? Porque a gente tinha, né, essa ideia que tinha que estudar fora, porque tinha que estudar, tinha que fazer uma faculdade e tal. Então a gente foi, né? Porque aqui não tinha muita expectativa, né? Não tinha nada aqui de universidade, não tinha nada por aqui, né? Tínhamos só, claro, os colégios, né? Que tínhamos aqui os colégios estaduais aqui, né? Então a gente foi fazer em Ponta Grossa o curso no Colégio Agrícola. Eu fiz o curso de técnico em agrimensura, né? Fui 4 anos, colégio interno, tudo, né?
e técnico em agrimensura, né? Medição de terra, topografia e tal. Então, para mim ali foi não só para mim, todo mundo que vai morar no colégio agrícola acaba que muda, sabe? A tua vida muda. Sabe? Percepção de mundo. Totalmente, né? Porque você sai do conforto da tua casa, onde você está lá com o pai, com a mãe, com as irmãs e tal, né? E vai para um lugar onde você vai morar com mais 300 pessoas lá, que você não sabe quem são, de onde é que vieram, gente de todo lugar, inclusive fora do Paraná, tinha gente de todo lugar. E você acaba morando dentro de um espaço pequeno, com várias pessoas, aí você tem que, sabe, aos 14 anos isso, né? Então você é uma criança ainda. Aí você tem que ir lá, você vai naqueles banheiros coletivos, você vai ter que almoçar tudo junto no bandejão. Uma vida sofrida, né? Uma vida sofrida. Sem contar o trote que você passa lá também, sabe? Que o trote no colégio agrícola é terrível. Imagino. Então ali foi um aprendizado gigantesco para a gente, né? Aquilo ali moldou a gente. Aqueles 4 anos de colégio agrícola assim, transformam qualquer um, sabe? E mesmo precocemente, né? Com 14 anos. Então a gente aprendeu muito ali. E o fato de eu ter saído de casa, ido para lá, 14 anos e tal, e a saudade que ficou, né? Da família, dos amigos, né? Das namoradas que a gente tinha, assim, né? As namoradinhas e tal. Fica aquela saudade, né? E aí começou aquela necessidade que eu tinha de me expressar, né? Aí comecei também a ler bastante, né? Porque já quando entrei lá, eu já pensava na faculdade. Então, eu já tinha que ler, passar no vestibular, né? Tinha que ler bastante para literatura brasileira, né? E eu era uma pessoa que lia muito lá na biblioteca que tinha lá, né? E também fazia outras coisas, né? Jogava bola, fazia tudo, né? Mas assim, daí eu comecei a me expressar tal. Tinha um amigo meu lá também que gostava de escrever, então comecei a escrever ali, sabe? Aos 14, 15 anos comecei a escrever e nunca mais parei, né? Então já tenho uma longa trajetória aí. Hoje eu tenho 14 livros escritos, né? Que bacana. 14 livros escritos, apesar que não publicado mesmo, só teve um que eu publiquei corretamente, que foi aqui pelo jornal, pela gráfica, né? Sim. É um livro que foi em 2011 que a gente lançou ele, e foi um único livro que a gente fez assim adequadamente, com registro, tudo, né? E fiz alguns outros livros, mas tudo de forma artesanal, né? Na faculdade, de forma mimeógrafo, né? Ou então impresso, na tipografia, assim, meio que arcaicamente. Então, era uma vontade, um desejo, né? E uma coisa que praticamente fazia parte do nosso DNA, né? É sabe? aquilo que transborda da gente. Né? Então eu escrevo até hoje, né? Não sei se eu vou parar ou não, mas acho que não. E tenho escrito, e aqui no Jornal Correio tem até uma dívida, né? Com a Joyce, aqui com o jornal, que eu já sou colunista aqui do jornal, nem sei há quantos anos já, né? Faz muitos anos já. Então aqui toda semana a gente publica uma poesia e tal. Se alguém lê, eu não sei, mas eu estou publicando. Eu acredito que tem muita gente que lê. Então, e não é uma dívida com o jornal, com certeza acrescenta muito o que a gente produz aqui. É que nem todo mundo abre as portas para você publicar, né? Eu me refiro nesse sentido, porque dificilmente, né, você tem um meio espaço, um meio de comunicação assim que te aceite, te dê espaço para você divulgar a tua arte, né? Então o Jornal Correio aqui foi sempre um parceirão meu, né? Então eu tenho isso assim, como dívida do coração, né? Uma coisa bem legal. E tá desse jeito, né? Eu espero um dia eu poder publicar os meus livros, fazer né? Tem bastante material pronto lá. Mas não sei, é que tudo isso envolve muito custo, né? Sim, hoje publicar um livro é muito caro. E eu falar a verdade, eu fiz aquele primeiro livro lá e se eu vendi uns 10 livros foi muito. Eu acabei doando-os, né? Acabo que dou os livros, né? Então, acaba que o custo fica tudo pra gente, né? Aí imagina eu publicar todos os meus livros, aí eu não tenho nem condição, né? Bacana. Olhando para o futuro, quais projetos ou realizações você ainda pretende desenvolver? E qual a mensagem que você deixa para as novas gerações de profissionais que ainda pensa em investir nesse setor? Rapaz, você sabe que a gente que trabalha e que vive, a gente tem que ser movido a sonhos, né? Sim. Como foi a questão do Centro Cultural ali, do Cine Teatro, porque eu participei também
Na juventude, eu participei do grupo de música Potinarã, né? Foi um grupo de música latino-americana aqui de Laranjeiras, que foi formado no final dos anos 80, no início de 90. Foi pela prefeitura, trouxemos um rapaz lá do Peru para dar curso de você aprender a tocar aqueles instrumentos andinos, né? E até hoje a gente é amigo desse rapaz, ele mora em Curitiba, né? O Fred, né? A gente deve muito a ele. Então a gente começou ali, fizemos o nosso grupo de música, participamos de muitos festivais de música e tivemos o nosso auge. O nosso auge até foi uma apresentação com outros grupos no Guairão, lá em Curitiba. Então nós tivemos a oportunidade, nós aqui de Laranjeiras, de sermos, inclusive eu nunca esqueço que enquanto nós estávamos tocando lá, depois a gente foi aplaudido de pé lá no Guairão, sabe? Então foi uma experiência riquíssima, né? E junto com isso a gente também tinha um grupo de teatro, né? Então a gente fazia música, fazia teatro. Então veio alguns diretores famosos aqui dar curso pra gente, né? Fizemos apresentação em Cascavel, em vários lugares. Aqui no interior do município nós íamos apresentar nas barrancas aí, sabe, dos campos de futebol, apresentar para o público, assim, né? Assim foi muito legal. A gente usava aqui o espaço que tem aqui no Escola Laranjeiras. Sim. Tem um espaço de teatro ali, que ali chamava Aloysio Maia antes ali, né? Então ali que a gente trabalhou, a gente fazia os nossos ensaios, tudo. Então eu sempre fui muito movido à cultura e graças a isso, digamos que deu certo de eu estar lá no momento certo e por gostar da cultura que a gente conseguiu fazer esse cine-teatro, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu ainda desejo, sabe, poder dar minha contribuição ainda mais para a cidade, para a gente conseguir mais espaços, né? Conseguir transformar a cidade numa cidade melhor. Eu quero ainda construir muito, né? Eu quero ainda fazer muitos condomínios, né, que venham a se tornar, digamos, referências, né, que as pessoas possam ir lá morar e ter um espaço bacana, um espaço bem cuidado. E o quanto, digamos assim, eu puder fazer para melhorar a cidade em vários aspectos, né, desde que eu seja convidado a isso, né, porque aí já não depende só de mim. Sim. Eu só estou aí para contribuir, sabe? E eu quero ver Laranjeiras uma cidade sempre bem falada, uma cidade que o pessoal vem aqui e vai, poxa, Laranjeiras é uma cidade legal. Alguém cuidou disso aqui, alguém pensou, né, com carinho na cidade, né? Então, eu pelo menos assim, eu não penso apenas em mim, né? Em ser um engenheiro que trabalha, que constrói, que ganha dinheiro, né? Sabe? A minha vida foi sempre pensando mais no coletivo, sabe? É uma coisa que te traz mais, digamos assim, retorno pessoal, né? E para o pessoal novo que está chegando, né? Eu espero que eles tenham um pouco de dedicação também por esse lado, sabe? Não só de pensar em si, de ganhar só o seu dinheiro, né? E que tenham esse cuidado de cada obra que for fazer, por mais simples que seja, fazer uma obra com decência, uma obra com cuidado, uma obra que não venha gerar problema para quem vai morar. Né? Que se trata de vidas ali. Né? Sim, muita gente hoje em dia, a gente vê obras aí que estão com problemas estruturais, problemas de infiltração, problemas elétricos de toda ordem, né? Então, muitas vezes a pessoa faz o projeto de qualquer maneira, entrega lá, vira um despachante, né? Porque só entrega, faço, né? Aí o cara não vai na obra, não cuida, não acompanha, né? Isso é uma coisa que a gente pede que o pessoal novo tenha esse cuidado, né? O cuidado de saber que aquilo ali não é qualquer coisa, é a vida da pessoa que está ali, né? Ele está construindo porque ele quer morar, quer ter sua casa, quer abrigar seus filhos, né? E não quer estar se incomodando, como eu vejo muita gente que vai no meu escritório, que vem lá, quer que eu resolva o problema que ele fez obra, não sei com quem lá, e que está cheio de problema, né? Então, sabe, a gente espera que as pessoas sejam cuidadosas, né?
Tem acessibilidade. Ganhe o seu dinheiro, tenha a sua vida, que seja legal. O ser humano precisa evoluir, precisa, né, de ter dignidade e ter uma vida melhor, mas pensar no outro também, né? Porque a vida não é só a si mesmo, né? Sim. É uma coisa desse sentido, Leandro, que eu desejaria e que participem também da associação dos engenheiros, da Envap, né? Que nós temos uma associação aqui que discute os problemas da engenharia, né? E que gostaria que todo mundo participasse, né? Para poder se inteirar e discutir as questões. Isso é importantíssimo, né? Porque você não pode ficar solto por aí, né? Sem participar com os seus pares, né? Discutir as questões, né? Então é uma coisa que é importante que os novos tenham essa vontade também de conhecer como é que funciona o sistema, como é que funciona o CREA, como é que funciona a associação, né? Para ter um aprimoramento até constante. Claro. Isso só tem ganho nisso, sabe? Sim. Gerson Boldrini, engenheiro, poeta, foi um prazer te receber aqui, um prazer e uma honra. Acredito que a nossa audiência teve muita informação, muito conhecimento aqui que foi passado e esperamos que possamos repetir isso futuramente, ter outras conversas que acredito que sempre vai vir acrescentar muito para o nosso público. Leandro, foi uma honra estar aqui, né? Eu fui muito sincero naquilo que eu falei. Não sei se me fiz entender, né, pelo pessoal, mas tudo que eu falei foi da minha vivência, daquilo que eu vivi e pelo aquilo que eu passei, minhas experiências, né, e aquilo que eu desejo aqui para a cidade, né. Então foi uma honra. Eu agradeço a você aí também por todo esse trabalho, por ter elaborado essas questões, né. E agradeço ao Jornal Correio, a Joyce aí pela oportunidade. E espero eu voltar aqui, é só chamar. Chamaremos. Então ficamos por aqui, agradecemos aos nossos apoiadores, a Gráfica Correio, Aqui Solução Visual, também a nossa amiga Vilma da Bem Casa, que sempre deixa o nosso estúdio aqui muito bonito. E voltamos na próxima quinta-feira com mais um convidado muito especial, trazendo sempre muito conhecimento, muitas experiências aqui para você, nosso público. Um abraço e até lá. Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná.